dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação web aplicada a jogos digitais. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Na última aula, a gente viu como trabalhar com CSS, certo? Como selecionar, como dizer, olha, eu quero estilizar este elemento, eu quero estilizar esta classe, este ID. Tá? Nós vamos voltar para HTML agora, para ver mais tags. A gente já viu somente duas tags, certo? Na verdade, a gente viu mais. A gente viu a tag HTML, o body, head. E a gente viu daí como fazer um título com H1, como fazer um parágrafo com a tag P. Vamos ver outras tags que nos são úteis lá dentro. Tá? Agora que a gente sabe estilizar já o mínimo do mínimo do mínimo, tá? A gente vai ver mais tags e vamos brincar com essas tags um pouco. Professora, bom dia. Só, por favor, depois confirme para mim como é que vai ficar o horário semana que vem, certo? Como é que vai ficar na quinta e como é que vai ficar na segunda, nessa unidade. Só para eu poder alterar a nossa tabela ali. Diga lá, seu João. Vai mudar o horário? Vai mudar o horário por semana que vem. Por quê? Porque daí vocês não têm que dividir o laboratório, tá? A gente não vai ter que ir para os Chromebooks. Hoje nós vamos ter que ir para os Chromebooks ainda. Semana que vem não, certo? Semana que vem a gente vai ter uma aula na segunda e uma aula aqui na quinta, tá? A gente fez isso para daí a gente ficar sempre nos Linux, tá? Mas muito bem, vamos lá então com o nosso conteúdo. Simbora lá. A nossa missão hoje, certo? O que nós temos para agora? Nós vamos dominar tags essenciais de conteúdo no HTML, certo? Como image, como A, como UL, como LI, certo? A gente vai entender, isso aqui é uma lista não ordenada, isso aqui são elementos em lista e tudo mais. A gente vai ver isso em detalhes, não se estressem. Nós vamos entender os atributos principais de cada tag, certo? Em imagem eu tenho source, eu tenho alt, eu tenho largura, eu tenho altura e por aí vai. Numa tag A eu tenho href, eu tenho target. Tá? Nós vamos aprender a estruturar layouts dentro do nosso HTML, com tags como div e span. Nós vamos criar formulários interativos, com form, com label, com input, com button. Nós vamos voltar depois com esses caras, porque eles não são tão simples assim de se utilizar. Tá? E nós vamos conhecer os atributos mais úteis de um formulário. E por fim, a gente vai montar uma estrutura de uma tela de criação de personagem. Só que, antes disso, vamos para o nosso Visual Studio Code. Por quê? Faltou a gente terminar uma atividade da aula passada. Vamos voltar lá e ver. No nosso VS Code, pessoal, se um de vocês tiver com alguma coisa aberta, e provavelmente está, que não é o nosso projeto de programação web, o que nós temos que fazer? Lá no VS Code, vá para mim em arquivo, e daí você vai em fechar pasta, e você vai fechar essa pasta. Se pedir para salvar, salve, vamos ser legal. E daí você vai clicar nas duas folhinhas, abrir pasta, e você vai abrir a pasta do nosso projeto. Professor, eu não tenho uma pasta, esse PC não tem a pasta do terceiro ano. Você vai, então, criar uma pasta para o projeto, certo? 3A, sublinhado web, por exemplo. Na verdade, nem eu, né? Sério hoje em dia, né? Que chama. E onde que nós tínhamos parado? A gente estava fazendo esse arquivo HTML, meu jogo, e a gente estava estilizando ele. Né? Eu vou mandar esse código para vocês terem como base, obviamente.
E vou mandar também um link aqui para vocês poderem acessar o meu projeto no VS Code. Pessoal, se eu falar muito rápido, e eu falo rápido mesmo, por favor, me avisem. Ah, professor, você pode repetir? A internet caiu aqui para mim, voltou só agora, caiu 2 minutos atrás. Esse tipo de coisa, tá? Mas falem. Esse link que eu mandei para vocês, como é que você usa ele? Vamos abrir o Chrome para isso. Você cola o link lá. Ele demora, tá? É normal. Ele vai perguntar como que você gostaria de se juntar a uma sessão colaborativa. Você vai clicar em Continue in Web. Eu quero continuar na web. Ele vai pensar mais um tanto. E ele vai perguntar como é que você quer... como é que você quer logar. Ah, eu quero continuar como anônimo. Continue as anonymous. E ele vai pedir aqui em cima o teu nome. Digita o teu nome e dá um Enter. Vai pensar mais um tanto. E agora ele vai aparecer, certo? O conteúdo da minha pasta, você consegue navegar aqui entre diferentes arquivos, certo? E você consegue copiar códigos aqui. Beleza? Qual que é a nossa atividade? Vamos dar uma olhada. Você não consegue escrever nesse que eu passei para vocês, tá? Mas você consegue copiar para o seu. Cadê? Aqui. Qual que é a nossa atividade? Abrir, obviamente, o VS Code. E você vai ter um arquivo meujogo.html. Se você não tem esse arquivo meujogo.html, crie ele. E você vai ter este conteúdo base. Que está no chat. Tá? Você consegue copiar pelo link que eu mandei ou você consegue copiar direto pelo chat. O que nós temos que fazer? Eu quero que você crie um novo arquivo na mesma pasta chamado estilo.css. Nesse arquivo, aliás, que não é index, é meujogo.html. No arquivo meujogo.html, dentro do head, quero que você adicione uma tag link para conectar seu novo arquivo CSS. E no arquivo estilo.css, eu quero que você escreva regras para mudar a cor do fundo de toda a página, ou seja, do body. Eu quero que você mude a cor e a fonte do teu título principal, ou seja, do teu H1. E tem ainda um desafio, certo? No HTML, adicione a classe destaque, certo? A uma palavra no seu parágrafo, usando a tag span. E no CSS, eu quero que você crie uma regra, ponto destaque, para deixar o texto em itálico em uma cor diferente. Ah, professor, a cor eu lembro como é que faz, é aquela propriedade color. Como é que eu faço em itálico? Você vai ter que pesquisar na internet, é um desafio. Tá? Deixa eu alterar esse cara aqui, já para facilitar um pouco a vida de vocês. Eu já vou colocar aqui uma tag span e eu já vou fazer o link para vocês. Como é que nós fazemos o link mesmo? Vou fazer um link que está se relacionando com o quê? Com um guia de estilos, um style sheet. E qual que é o nome desse meu estilo? Aqui na mesma pasta, e deixa eu criar uma pasta nova, ao 04. Você volta da forma como estava, você fica aqui.
Vai ser estilo.css o nome do nosso arquivo. Eu vou ter aqui o meu jogo, certo? Descrição do jogo. Jogo vai ficar dentro de um cara chamado span. A gente já vai ver o que é span, a gente vai ver na aula de hoje o que é span. E ele tem uma classe de destaque. Jogo. E eis a aparência do nosso HTML, certo? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que editar esse arquivo estilo.css então, tá? Tag em ou tag i? Eu posso fazer isto no... Isso seria no HTML, Maria. Funciona de forma perfeita. Só que a ideia é fazer isto no CSS. Então você vai ter que pesquisar como fazer essa estilização em CSS. Tá? Vai ser font style a propriedade e o valor vai ser italic. Deixa eu deixar aberto este cara. Deixa eu mandar de volta o HTML atualizado. Tá aí. Manda em brasa nesse cara. Logo mais nós corrigimos. Certo? Se alguém tiver dúvida, se alguém não entendeu, se alguém está perdido com a pasta, qualquer coisa nesse sentido, me chame, por favor. Tá? Logo a gente corrige. Quem terminar, por favor, me fale daí que terminou. Tá? Para você mudar a cor de fundo da página no seu HTML, você vai utilizar uma propriedade chamada background color. Deixa eu até escrever no chat. Para você mudar a cor, uma propriedade chamada color. E para você mudar a fonte, é um cara chamado font family. Coloque um Arial, qualquer coisa nesse sentido. Só para eu lembrar, pessoal, o VS Code de vocês, no HTML, ele tem esse ícone aqui no canto superior direito. Essa folhinha dividida aqui com uma lupinha, que você clica, ele abre aqui um preview, ou não? Não. Só a folha dividida. Tá. Folha dividida não é interessante. Se você clicar aqui no ícone da engrenagem, canto inferior esquerdo, você for em perfil, ele tem aqui... o que ele tem? Ele tem dev padrão? Ele tem mais alguma coisa? Como é que ele está? Aonde? Canto inferior esquerdo, ícone da engrenagem. Daí em perfil. O que ele tem em perfil?
Se você quiser compartilhar a tela comigo, João, eu te guio ali. Certo. Fechou. Opa, perdão, eu tô vendo sim. Clica pra mim no ícone da engrenagem, canto inferior esquerdo. Vai em Profiles pra mim. Tá, putz, não. Clica no ícone branco do canto inferior esquerdo, o menu iniciar ali. Mais pra baixo. Esse, cara. Mas você me quebra as pernas também, né, cara? Sempre entrem nas máquinas no usuário escola, certo? Por quê? Porque o usuário escola, ele salva o que você faz, certo? Ele vai salvar, inclusive, as configurações do Visual Studio Code. Esse usuário padrão, essa sessão de convidado que for, ela é uma desgraça. Por quê? Porque ela não salva nada, tá? Eu cheguei e já tava assim, professor. Pois é, mas daí quando você chega, você tem que trocar de usuário. Deixa eu até mostrar como é que faz isso. Clica lá. Tô ligado, só trocar. Tá ligado? Tá ligado? Vou trocar então, vou lá trocar. É uma boa. Vou trocar. Facilitar a vida de você aí. Na verdade, faça o teu... Nem troque agora. Faça nessa aula, nesse mesmo, tá? Na próxima aula, daí você já tá sabendo. Deixa eu dar uma olhadinha, Maria. Eu não fico com notificação do celular enquanto dá aula. Daí eu acabo não vendo. Repare, mas só, Maria, que o teu arquivo HTML, ele não é um arquivo HTML, é um arquivo final .py. .py não é um arquivo HTML, tem que ser o final .html. Renomeia ele, que daí ele vai destacar para você todas as tags e tudo mais, tá? O arquivo já estava aberto quando você chegou, né? Daí tipo, putz, o arquivo está aberto, é isso. Só dá um botão direito no arquivo, lá, renomear, e daí, em vez de .py, vai um HTML. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, obviamente, compartilhar a tela comigo, certo? Vocês podem mandar também via e-mail, não é problema, certo? Então, só renomeia o teu ali, Maria, de .py para .html, e daí vai ficar todo realçado. Nós temos, então, aqui este arquivo HTML. Repare que o teu arquivo ali... Compartilha tua tela comigo, Maria. Vamos facilitar a nossa vida. Perfeito, seu João. Seu João, você tem aqui, então, a lupinha agora ou não? Ainda não. Só compartilha a tua tela daí, Maria, pra gente dar uma olhada. Pessoal? Tranquilo. Seu João, no teu arquivo HTML, você tem aqui o iconezinho da lupa agora? Tô arrumando.
Não tem ainda. Compartilha a tua... Só esperar a Maria compartilhar a tela comigo, daí depois você compartilha a tua e a gente resolve tudo isso. Tem que atualizar o VS Code. Você está em qual máquina? Que número? Se eu não me engano, ela... Tá. Eu já dou uma olhada. Compartilha a tua tela também aí, João. Vamos dar uma olhada. Vamos tentar resolver esse bicho. Perfeito. Vai lá no VS Code. Clica para mim lá em cima em ajuda. Sobre. E dá um... meu Deus, agora o problema é ler. Minha tela já é pequena. Ele está numa versão aceitável. Ele não está na última, mas já está numa versão 1.101, tá de boas. Dá um OK. Clica para mim no ícone dos quadradinhos do lado esquerdo ali, que tem aquele 1. Isso. Beleza? Ótimo. Clica nas duas folhinhas, no ícone das duas folhinhas, o primeiro. Ótimo. Abrir pasta. Documentos. Só que você não tem uma pasta de projeto. O que nós temos que fazer? Clica no botão do lado direito ali, a pastinha com mais. 3A sublinhado web. WB. Criar. Abrir em cima da pastinha. Perfeito. Confia, claro. Sim. O que você vai criar? Cria uma pasta nova. A referência para o conteúdo de hoje, professora. Qualquer coisa que tiver como HTML. Aí. Não seria assim, mas tudo bem. Porque a forma mais fácil de você criar, João. Dá um cancelar aí, na real. Do lado esquerdo, essa área que está destacado em azul no meu, certo? Dá uma olhada na minha tela. Dá uma olhada na minha tela. Repare aqui, essa área destacada em azul. Certo? Esse cara que eu quero. Clica nessa área. Para baixo, ali embaixo de 2 sublinhado web. Mais para baixo, um pouquinho para baixo. Mais para baixo, baixo. Aí, clica aí. Nessa área em preto. Essa área que está destacada em azul, certo? Onde ficam os nossos arquivos, ficam as nossas pastas. Dá um botão direito nessa área. Clica em nova pasta. Chama ela aí, aula sublinhado 04. Dá um enter. Isso é uma pasta, ótimo. Dá um botão direito nessa pasta. Novo arquivo. Você vai criar um arquivo. Meu sublinhado jogo.html. Beleza? Ótimo. Agora, no chat, copia o que eu vou te mandar. Eu já vejo o teu, Maria. Copia esse código. Dá um Ctrl S para salvar esse arquivo. E clica no ícone da lupa agora, no canto superior direito. Aí, agora você consegue ver o teu HTML em tempo real, certo? Quando você modificar ele, quando você modificar o CSS, você vai ver as alterações aí. E é isso, ótimo. Fechou. Muito bem, deixa eu dar uma olhada no teu, Maria. A fazer a matéria do terceiro trimestre. Esse exercício é um exercício que a gente ficou no segundo, certo? Mas a gente vai continuar em cima dessa matéria, tá, Carlos? Terminando esse exercício, né, a gente vai, então, para o próximo assunto, que é HTML ainda, tá?
gente vai ver as tags HTML nessa aula e na próxima, provavelmente. Daí a gente vai voltar para CSS, ver mais propriedades. Tá? Vamos demorar um pouquinho para chegar em JavaScript. O teu, Maria, vamos dar uma olhada. Vamos criar aqui um arquivo. Maria.html. Beleza. Você conseguiu estilizar o teu HTML, só que de que forma? Você conseguiu estilizar o teu, né? Você utilizou uma tag style dentro do HTML. O que é esta tag style? É uma forma de você colocar código CSS dentro do próprio HTML. Tá? É possível, funciona, certo? Só que nós vamos querer fazer de forma diferente. A gente quer fazer num arquivo próprio para isso. Como é que você vai fazer, então? Você vai colocar dentro de head um link para esse arquivo. Eu chamei de estilo.css. E você vai ter que criar na mesma pasta esse arquivo, estilo.css. Daí você pode pegar este style aqui, colocar aqui no estilo. Esse style morre. E ele vai aparecer aqui para você. Tá? Entendi? O style ele funciona, certo? A questão é que é mais organizado, certo? Fazer num arquivo separado. Tem outras vantagens também, tá? Quando você for carregar numa conexão HTTP2, ele vai baixar em paralelo os arquivos, umas coisas mais avançadas, umas loucuras assim. Tá? Joga dentro, então, desse arquivo desse arquivo .css que você vai criar. E daí ele vai carregar para você. Beleza? Compartilha a tua tela, Maria, só para eu te mostrar. Só quero confirmar uma coisa ali na tua instalação. Se está tudo certo ou não está. Se você puder, eu agradeço. Ou se você quiser mandar um print no e-mail, como você preferir. Perfeito. Mostra para mim o teu... Aí. Dá um zoom para mim, dá um Ctrl+. Só para eu poder ver a tela, porque, né? Cegueira é uma coisa terrível. No VS Code, clica no VS Code e dá um Ctrl e mais. Tecla Ctrl e a tecla mais. A tecla mais está do lado da tecla de apagar. Isso. Mais umas 2 vezes. Cegueira é bicho. Mais uma vez. Aí, ótimo. Volte ali no teu... Aí. Ali do lado esquerdo, clica na pasta de aula 01. Do lado esquerdo, mais à esquerda. Um pouquinho mais à esquerda. Ali onde tem um Python, essa área que está em preto ali. Deixa eu mostrar no meu. Esta área que está destacada em azul no meu aqui. Esse, cara. Isso é uma pasta, certo? Repare que o teu arquivo está .py. Você tem que renomear mais para baixo. Clica nesse cara. Tester1. Botão direito nele. E tem lá embaixo, renomear. Aí. Em vez de .py, chame de .html. Tem um nome do arquivo, certo? Meu jogo, ou o que você quiser chamar, tanto faz. .html. Não, é o contrário. Seria jogo.html.
Dá um Enter. Pode dar um Enter ou clicar fora. Opa, agora sim. E agora ele vai mostrar, né, todas as tags bonitinho ali destacado para você, facilitar a tua vida. Só que ele não está mostrando o botãozinho da lupa. Faz o seguinte, por favor. No canto inferior esquerdo, clica no ícone da engrenagem, que tem aquele 1 ali, em azul. Inferior esquerdo, lá embaixo. Esse cara. Clica nele. Vai em perfil, mas ele já está dev. Tá. Faz o seguinte. Na coluna do lado esquerdo, clica no ícone dos quadradinhos para mim. Você tem... Aí para cima. Esses quadradinhos. Opa! Embaixo da lupa tem as 3 bolinhas, tem o botão do play com bichinho, quadradinhos. Perfeito, professora Letícia. Vamos trocar de laboratório então, tá? Eu te ajudo daí, Maria, configurar lá. Mande isso que você fez no chat, certo? Para você ter e a gente poder continuar. Perdão, professora Letícia, eu não estava com o chat aberto. Colhe aí no chat, Maria, e daí eu te passo de volta isso. Vamos trocar então, galera. A gente já se vê. Muito bem, né? Vamos entrando, galerinha. Minha dúvida é se o João conseguiu trocar ou ele está na máquina antiga ainda. Deixa eu mandar para você de volta, Maria, o teu código. Para você poder dar continuidade. Para vocês agora, pessoal, que estão no laboratório com os Chromes, vocês vão ter que utilizar o Visual Studio na versão web. Vai ser a última aula que vocês vão ter que fazer isso, certo? Semana que vem, a gente vai mudar os horários, certo? Nós vamos ter esta aula na segunda também. Aí vai ser sempre no laboratório com os Linux, tá? Este vai ser o último dia que vai ser assim. Tá aí o link. Infelizmente, pessoal, no Chromebook você não tem como dar um preview, certo? Você não consegue abrir uma tela dessa forma. A gente não vai conseguir, certo? Fazer então esse exercício. Não vai conseguir terminar ele. O que a gente vai fazer então? Nós vamos terminar ele na próxima segunda, quando nós finalmente tivermos aulas sempre nos Linux, tá? Eu até tentei ver aqui, mas infelizmente no Chromebook não tem como. Esse Chrome está travando. Está travado. É o último dia, Maria, eu prometo. A partir de segunda não vai ser mais no Chrome. O que eu quero que vocês façam então? Eu quero que vocês somente prestem atenção aqui no Meet. Tá? Muito bem. Este é o último dia, eu prometo. Vamos então ao nosso conteúdo. Vamos esperar o resto da galera entrar. Falta bastante gente ainda. A gente já começa. Vocês estão em quantos? Acho que alguém me falou 12, se não me engano. Acho que foi na outra aula, na verdade. Por favor, peçam para a professora Letícia entrar também, porque o pessoal aqui a coordenação aqui da Escola Estúdio vai querer falar com vocês logo mais,
Vamos só esperar o resto do pessoal entrar, a gente já prossegue. Muito bem. E aí, professora Letícia? Professora Letícia, nós estamos em quantos em sala hoje? Só para eu ter uma noção. E também, logo mais, a coordenadora aqui da Escola Estúdio vai querer falar com os alunos, certo? Sobre uma avaliação que a gente vai fazer aqui, sobre os professores e sobre a estrutura da escola, tá? E daí ela vai ficar com vocês aqui. Hoje mesmo, tá? Em 15 minutos, mais ou menos. Muito bem. Vamos então para o nosso conteúdo, pessoal. Como eu disse para quem entrou antes, infelizmente no Chromebook nós não conseguimos terminar aquele exercício, tá? Perfeito, ela vai entrar então ali 9h20. Infelizmente a gente não consegue fazer essa atividade toda, terminar a atividade pelo Chromebook. Mas vai ser hoje o último dia, eu prometo, certo? A partir de semana que vem, todas as aulas vão ser no Linux. A gente vai ter uma aula, a segunda aula na quinta, certo? E a gente vai ter a última aula de segunda, certo? E daí a gente vai ter sempre o laboratório com os Linux. Por enquanto, certo? Vamos avançar no nosso conteúdo. Segunda-feira a gente retorna, termina aquele exercício, certo? E volta para cá. Muito bem. Na nossa última aula de conteúdo, certo? Foi, né? 30 anos atrás. O que nós vimos? Nós nos focamos em como conectar o CSS, certo? No nosso HTML e como selecionar elementos do HTML, tá? Nós conectamos um arquivo .css externo ao nosso HTML usando uma tag link que vai dentro do nosso head, certo? E nós diferenciamos os três seletores principais do CSS: o tag, a classe e o ID, né? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver outras tags, outros elementos interessantes no nosso HTML, certo? Vamos lá. Então, o primeiro deles, tag image, certo? Tag image é para exibir imagens, certo? Da onde que vai vir a imagem? Qual que é o tamanho da imagem, certo? Eu posso colocar ainda opções de acessibilidade para pessoas que são cegas, por exemplo. O que deveria ter aqui? É a imagem de um gato, é a imagem de um pudim, esse tipo de coisa, tá? A tag image, ela tem uma série de atributos, né? O principal deles é um atributo src, search em inglês, fonte. Da onde que vai vir essa imagem, certo? Temos ainda out, que é um alternative text, um texto alternativo, tá? Que vai descrever a imagem por uma questão de acessibilidade, exatamente para pessoa cega, certo? Ou para casos que a imagem não carregue, deveria ter uma imagem de um pudim aqui. Temos width, que é a largura da imagem, e existe ainda height, que é a altura de uma imagem. Tá? Esse width e height, eles podem ser definidos no nosso HTML, certo? Mas é uma prática mais moderna controlar o tamanho das imagens no CSS, por exemplo, tá? Ou já entregar no tamanho correto. Vamos fazer um exemplo com essa tag image. Ou melhor, vocês vão ver eu fazer, porque vocês não conseguem fazer de verdade, infelizmente. Vamos lá, então. Exemplo image.html. Vou dar mais um zoom. Eu vou criar aquela estrutura padrão. Como é que eu crio mesmo? Exclamação. Exclamação,
vai ter aqui duas opções. A primeira opção, ele já faz um bocado de coisa para mim. O título desse teste aqui é um exemplo da tag image. Tag. Vou colocar um título aqui. Exemplo da tag image. E eu vou colocar aqui então uma imagem. Abro aqui a boquinha do jacaré. IMG. IMG, e repare, se você deixar o mouse em cima, ele vai dar algumas informações sobre a tag image. No caso aqui, ele manda um link para ver. Eu tenho que passar uma tag chamada source, SRC. Em source, eu vou colocar o link da imagem. Vamos pegar uma imagem. Eu vou pegar num site lendário da internet brasileira. Cadê? O Pudim. pudim.com.br. Ponto. A foto de um pudim. Botão direito nessa imagem. Quero copiar o link da imagem. O endereço até essa imagem. E daí eu vou colocar ele como source no meu image. Certo? Fecha a boquinha do jacaré. Se eu for olhar o meu HTML agora, o que eu tenho? Tá assim. Exemplo da tag image. E tá aqui a foto de um pudim. Perfeito? Isso aqui eu estou pegando uma imagem externa. Eu poderia salvar esta imagem na minha pasta e carregar ela a partir da pasta, não a partir de um outro site. Ok? O que mais que nós temos aqui nesta tag image? Eu posso... O principal, obviamente, é source. Eu preciso da fonte da imagem. Isso, cara, é obrigatório. Posso colocar mais coisas? Posso. Existe um cara chamado alt, que é um texto alternativo à imagem, por uma questão de acessibilidade. É interessantíssimo você utilizar esse cara. O que nós estamos passando aqui? A imagem de um pudim. A imagem carregou normal? Aparentemente nada, certo? Mas se... Esse cara ele não devia estar escuro. Aqui. Eu colocar o mouse em cima da minha tag... bonitão. Eu escrevi certo? Escrevi. Eu não salvei, por isso. Se eu colocar o mouse em cima da minha imagem... Mais que dificuldade. Ele deveria mostrar o texto dessa imagem. Por que não mostra? Uma excelente pergunta. Vamos abrir no Chrome, só por descarrego de consciência. Será que porque eu... Não, ele deveria mostrar. Engraçado. Eu tenho que ver o porquê depois. Tem alguma coisa que eu estou fazendo alguma burrice aqui. Mas se a imagem, por exemplo, não carregar, ele vai dizer, é a imagem de um pudim. Imagem de um pudim. Né? Que foi aquele texto alternativo que eu coloquei. No caso, nós iremos perder o que fizemos no Visual Studio. Não vai perder, Maria. Se você entrou no Linux com o login escola e a senha escola, você não perde. Se já estava logado e estava logado na seção de colaborador ali, certo? Aí vai dar problema, tá? Você tem que sempre entrar no Linux
com o usuário escola e a senha que é escola, tá? E daí teus arquivos vão se manter. No pior dos casos, se você perdeu, eu sempre vou liberar acesso ao meu conteúdo, certo? A minha pasta, para vocês poderem copiar o que eu tenho, tá? Para garantir que você não perca, o que eu recomendo? Salva todo o conteúdo num arquivo zip e coloca no teu Google Drive. Eu ensino a fazer isso para vocês na próxima aula, não se preocupe, tá? Esse texto alternativo ele vai ser carregado, então, quando se houver um erro com a imagem, se a imagem não puder ser carregada, certo? Ó, deveria ter a imagem de um pudim aqui. Não carregou por algum erro. Voltou o pudim. Voltou o pudim. Ah, mas esse pudim está muito grande. Eu quero diminuir o meu pudim, certo? Tem como eu fazer isso? Tem. Eu posso mexer, por exemplo, na largura dele. Existe um atributo width, certo? Largura em inglês. Ah, eu quero que ele tenha 350 pixels de tamanho. Diminuiu. Ah, não, eu quero menos, eu quero 300. Não 3.500, 300. Menor ainda, certo? Ah, mas eu quero 3.500, tudo bem. Tá aqui, um senhor de um pudim. Beleza. Essa, então, a tag image. Tranquilo aqui, pessoal. Não tem segredo, né? Image, source. Reparem que essa nossa tag image, certo? Você não precisa fechar ela com /image, certo? Não é assim que funciona essa tag. Tem um nome para isso, me foge agora. Como é que se chama? Eu acho que até tinha nos slides. Depois eu vou lembrar e falo para vocês. Tá? Muito bem. Vamos em frente, então, com os próximos exemplos. Ótimo, Maria. Uma excelente ideia. Tá? Manda o que você fez por teu próprio e-mail. Você não precisa nem mandar para o teu particular. Você pode mandar e-mail para você mesmo. Certo? Ah, eu vou mandar do meu @escola para o meu @escola. E daí você vai ter o conteúdo. Tá? É uma boa também. O que mais que nós temos de tags interessantes no HTML? Existe a tag A, certo? Qual que é o A? Ela é uma âncora, certo? Ele vai criar links. Ah, eu quero... Você clica num link, certo? Ele te leva para outra página. Quem faz isso é essa tag âncora, essa tag A, certo? Nos atributos nós vamos dizer, olha, para quem que você está apontando? Entendi. Pode ser também, Maria. À vontade. Tá? O primeiro atributo é um cara chamado href, que é o Hypertext Reference, certo? A referência do hipertexto. Ele vai definir, olha, para onde que vai levar este link, qual que é o link do destino. Tem mais, tem mais. Existe um atributo target, que ele especifica aonde que vai abrir o link. Ah, vai abrir na mesma página, vai abrir em outra aba, como que ele vai abrir? Tá? O self é o padrão, vai abrir na mesma aba. Tem blank, que abre em uma nova aba. E tem outros ainda, tá? Se não me engano, tem self, blank, se não me engano, tem post, entre outros. Title, que também é uma dica, é um texto de dica, certo? Quando o usuário deixa o mouse em cima do link. Vamos fazer uma tag A, então.
Vou fazer num novo arquivo, já que aquele era exemplo image. Exemplo de uma tag a.html. Exemplo da tag A. Vou fazer aqui um link. A, certo? O que o meu A ele espera? No mínimo um href. Para quem que eu vou direcionar? Para quem que eu vou apontar? Eu vou apontar para o site do Google. https google.com. Fecho aqui minha tag. E aqui no meio, certo? Entre o A, eu vou colocar o nome do meu link. Vamos visitar o Google. Se eu for ver aqui o meu HTML renderizado, está aqui, visitar o Google. É um link num site. Se eu clicar nele, vai carregar o site do Google. Mas eu não quero que ele abra o site do Google na mesma aba que eu estou. Eu quero que ele crie uma nova aba. Muito bem. Nós temos para isso um outro atributo, que é o tal do target. O target tem blank, tem parent, self, top. Eu quero abrir numa nova aba blank. Se eu for ver agora, visitar Google, ele abriu numa nova aba, manteve a minha aba original. Certo? Pessoal, a nossa coordenadora aqui, ela vai entrar para bater um papo com vocês, certo? Não sei se eu retorno, creio que não, tá? Por favor, aguardem ela entrar, certo? Se eu não voltar, nós ficamos por aqui. A gente se vê semana que vem. A gente se vê na segunda, certo? E foi um prazer. Bom final de semana para vocês.